Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Eu te dou 1 milhão se você me curar. E naquele dia, o impossível aconteceu. No topo de uma colina íngreme, varrida pelos ventos gelados da Nova Inglaterra, ficava a residência Argrove, uma casa senhorial austera com fachadas de pedra cinzenta, como se estivesse congelada no tempo. Com vista para a cidade de Burlington em Vermont, a mansão elevava-se sobre as paisagens brancas e as florestas congeladas e silenciosas como uma fortaleza inacessível. Os portões de entrada, guarnecidos por câmeras, permaneciam fechados para visitantes inesperados. Ao redor da propriedade, a neve formava montes profundos que ninguém ousava atravessar. Foi aqui que ele viveu. Ricardo Argrove, 56 anos, lenda da indústria farmacêutica, fundador do grupo Argrove Biotech, um dos consórcios médicos mais poderosos do mundo. Uma fortuna colossal construída por meio de alianças, patentes, processos judiciais vencidos e concorrentes derrotados. Ele era considerado brilhante, visionário, mas frio como aço. Seu nome inspirava tanto respeito quanto medo. Mas por trás dos muros do seu império, um rei caído estava morrendo lentamente. Por 2 anos seu corpo, antes robusto e energético, tornou-se uma prisão. Ele sofria de uma doença autoimune rara e degenerativa. Seus músculos atrofiaram, seus nervos pararam de responder. Apesar de todos os tratamentos de ponta, de todas as terapias experimentais, nada funcionou. Os melhores médicos do país, vários dos quais trabalharam com ele, desistiram. Agora ele vivia em uma cadeira de rodas, alimentado por soro intravenoso, sob vigilância 24 horas, ele era uma sombra do que era antes. Mas o que mais o consumia, não era a dor. Estava vazio. Richard não tinha esposa nem filhos. Nunca desejara ter filhos. O amor sempre lhe parecerá uma distração, uma fraqueza. Dispensara seus poucos amigos um após o outro. Até mesmo sua irmã mais nova, que às vezes ainda tentava ligar para ele, só recebia silêncio. Ele manteve apenas James, seu assistente pessoal, por 15 anos. Um homem leal e discreto que conhecia todos os segredos da mansão, e os de seu senhor. Mas nem mesmo James podia fazer nada sobre o que o poder não pode comprar: o tempo. Uma manhã de janeiro, uma tempestade de neve uivava pela propriedade. O vento sacudia as janelas de vidro e a lareira crepitava no grande salão, a única fonte de calor naquele cômodo de pé direito alto e cortinas fechadas. Richard, envolto em um cobertor de cachemira, fitava as chamas, o rosto congelado como uma máscara de pedra. Seu olhar antes penetrante agora parecia distante, obscurecido pela amargura. O mundo não tem nada a me oferecer, resmungou ele, com os dedos cerrados no braço da cadeira. Só parasitas e charlatões. Ele não esperava mais nada. Nenhuma cura. Nenhum consolo. Seu olhar havia se desviado da humanidade há muito tempo. Mas naquele dia James entrou segurando um tablet na mão. Ele parecia hesitante. E Sr. Argrove, há alguém que deseja vê-lo. Um jornalista? Outra ONG implorando por uma doação póstuma? Perguntou Richard, sarcástico. Não, senhor. Ele diz que é a curador. Richard virou a cabeça lentamente, com um sorriso amargo nos lábios. Um feiticeiro? Um sacerdote vodu? Já recebi cartas de monges tibetanos, sabia? E até de um xamã do Arizona. Todos queriam purificar minha alma. Este não pediu uma reunião oficial nem dinheiro. Ele simplesmente disse: eu sinto que ele está pronto. Isso é tudo. Richard franziu a testa. Essa não era sua abordagem habitual. Havia, naquela frase estranha, um tom quase íntimo. Ele é jovem, continuou James. Seu nome é Eli Thomas. Não encontrei nenhum diploma nem registros médicos em seu nome. Mas ele tratou de uma garotinha da equipe do hospital de Montpellier. Ela sofreu uma paralisia inexplicável. A criança voltou a andar 3 dias após a consulta. Richard suspirou profundamente. Fechou os olhos por um momento. Todos os médicos desistiram de mim. Todos eles. Você acha que isso, criança, fará o que a ciência não pode fazer? Não sei, senhor. Mas o senhor disse ontem que estava morrendo de tédio. Talvez isso mude o seu dia. Richard deu um sorriso cínico. Então disse: muito bem. Que ele venha. Não estou esperando nada. Só quero ver o que outro impostor consegue inventar na minha frente. Vai me entreter. Por 5 minutos. E foi assim que, sem saber, Richard Argrove, o magnata intocável, abriu a porta para o impossível. Poucas horas depois, com a tempestade ainda rugindo lá fora, a porta principal da mansão se abriu com um rangido alto. Uma rajada de neve soprou brevemente no saguão, lançando flocos no chão de mármore preto.
O mordomo fechou a porta rapidamente, e um silêncio pesado se instalou novamente. Na porta da grande sala de estar, um jovem apareceu silencioso, reto e imóvel. Ele usava um casaco de lã escura, usado, mas cuidadosamente abotoado até o pescoço. Um chapéu cinza, encharcado pela neve, cobria parcialmente seus cabelos castanhos. Seus botas de couro, rachado, deixou escapar algumas gotas no piso de parquete encerado da sala de estar. Mas não foi seu traje modesto que atraiu a atenção. Foi Elarispeito. Fixo, profundo, insondável. Um olhar que parecia ver além da carne e do entorno. Um olhar que não vinha acompanhado de um sorriso, mas que carregava uma estranha gentileza misturada com determinação. Eli Thomas, 28, de uma pequena vila perdida nos Apalaches, entrou na mansão como se entrasse em uma igreja abandonada. Caminhou calmamente com passos medidos, observando sem medo a talha, as pinturas antigas nas paredes e os candelabros dourados pendurados no teto. No fundo da sala de estar, Ricardo Hargrove estava sentado em sua cadeira de rodas, com um copo de uísque na mesa ao lado. Ele o encarava sem se mexer, como um animal selvagem observando um intruso. Ele parou a 3 metros dele. Você é aquele que dizem que está morrendo? Ele perguntou em um tom neutro, mas seguro. Ele não cumprimentou. Ele não se curvou. Ele não demonstrou nervosismo nem arrogância. Apenas uma presença forte e calmo, quase irreal. Richard levantou lentamente uma sobrancelha, seu olhar penetrante pousando no jovem com todo o desprezo que conseguiu reunir. Eu sou aquele que pode comprar sua cidade inteira, garoto. Sua voz era rouca, seca, cheia do orgulho desgastado que mascara o medo. Ele esperava intimidar, testar, mas ele não se abalou. Ele deu um passo à frente, depois outro. Aviase Medonelli. Sem pressa também. Seus olhos, escuros como madeira queimada, encaravam Richard sem agressividade, mas com uma estranha espécie de tristeza, quase compaixão. Não é a sua fortuna que vai salvá-lo, Sr. Hargrove. Ele disse suavemente. Ele parou bem na frente dele. Mas se você quiser, eu posso tentar. Não em troca de dinheiro. Só, para lembrar vocês como é viver. O silêncio na sala era quase sagrado. Richard caiu na gargalhada. Uma risada seca, quebradiça e sem alegria. Você quer me lembrar como é viver? Você leu isso em um livro de poesia barato ou seu pai lhe ensinou a sabedoria das florestas antigas? Eli permaneceu imóvel e impassível. Seu olhar nunca deixou Richard. E em seus olhos havia nem desafio nem submissão. Só uma verdade silenciosa, colocada ali, entre eles como uma lâmina. Então Richard, divertido apesar de si mesmo, levantou seu copo de uísque, tremendo ligeiramente. Perfeito. Ele lentamente abaixou o copo. Cure-me. E eu lhe darei $1 milhão. Em dinheiro. Ele enfatizou a palavra. Vamos ver se seu número de mágica vale alguma coisa. Eli posa na foto principal na testa de Richard gentilmente como um pai acalmando uma criança inquieta, ou como se tocasse respeitosamente uma ferida antiga. Seu gesto era simples, desprovido de qualquer teatralidade. Ele nem fechou os olhos. Não disse uma palavra. E ainda assim, tudo mudou. Uma emoção invisível, mas quase palpável, percorreu o cômodo. Os castiçais vibraram levemente como se o próprio ar tivesse se contraído. A lareira crepitou mais alto, suas chamas subitamente alcançando uma altura estranha e incandescente. A madeira se contorceu na lareira com um estalo agudo, como uma nota grave proferida no silêncio. James, parado imóvel perto da porta, sentiu a atmosfera engrossa e ele inalou surpreso. Algo, ele não sabia o que, tinha mudado no ar um cheiro de cinzas. Misturado ao diabeto queimado, tornou-se mais intenso. Até o velho piso de parquete sob seus pés de repente pareceu mais vivo, mais ressonante. Mas no centro do mundo, havia Ricardo. No momento em que a mão de Eli tocou sua testa, calor insuportável invadiu seu torso. Não é uma queimadura, não ponta um fogo antigo, algo primitivo, selvagem. Uma energia brutal, incontrolável, cruzou de um lado para o outro. Seu coração começou a bater tão forte que ele achou que ia explodir. Então, uma pontada de dor percorreu sua espinha, como se cada nervo adormecido acordasse gritando. Ele soltou um suspiro, agarrando os braços da cadeira. Sua visão ficou turva por um momento. Então, com um solavanco repentino, silêncio. Um vazio absoluto. Como se todo o seu corpo tivesse parado, suspenso no espaço, flutuando num mar sem peso, sem respiração, sem memória. E neste silêncio, uma batida. Só uma. Para. Uma batida monótona, distante, mas real. Depois outro. Para. Os dedos dos pés dele. Ele o sentiu. Mover como se um fio invisível, cortado anos atrás, tivesse sido reconectado no escuro.
Seus olhos se arregalaram. Ele abaixou a cabeça lentamente. Viu suas pernas paradas. Mas, não exatamente. Um leve tremor, um espasmo, então arrepio muscular ao longo de suas coxas. Não, ele murmura. Sua mão direita, trêmula, soltou-se do braço da cadeira. Ele tentou inclinar-se para a frente lentamente. Seu estômago se contraiu, seu abdômen se contraiu. Ele não se sentia assim desde 2 anos. Ele colocou as 2 mãos nos apoios de braço, respirou fundo, e no estrondo misturado com medo e raiva. Ele decola. Suas pernas ainda frágeis o sustentavam. Inflexíveis. Real. Vivo. Ele vai embora. Um grito rouco escapou de sua garganta. Nem alegria nem dor. Uma raça ancestral, cru, como um grito vindo das entranhas de um homem que retornou do mundo dos mortos. James deixou cair o tablet que segurava. Ele se espatifou no chão sem que ele se importasse. Senhor? Ele gaguejou com os olhos cheios de lágrimas. Richard ficou de pé, cambaleante, mas firme. Olhou para os pés, depois para as mãos, depois para Eli. Sua boca tremia. Ah, meu Deus! O quê? Ele gaguejou. É impossível. Eli, por sua vez, recuou um pouco. Seu rosto estava em paz, quase triste, como se soubesse o que isso despertaria. Quanto custaria. Não foi um milagre, ele disse calmamente. Ele olhou Richard diretamente nos olhos. Foi um lembrete. Ele colocou a mão no próprio peito. O corpo escuta, quando o coração está pronto. O dia seguinte ao amanhecer, enquanto a neve continuava a cair silenciosamente sobre os telhados de Argrove Manor, Richard, agora capaz de se levantar sozinho, mesmo que permanecesse fraco e trêmulo, convocou uma reunião. Seus advogados, seus consultores financeiros e seu banqueiro pessoal. Todos ficaram atônitos ao vê-lo ali, vestido com um suéter simples e calças de lã, sem avental médico ou cadeira de rodas. Mas ninguém ousou fazer perguntas. Sabiam que algo inexplicável havia acontecido. No silêncio de um escritório banhado pela luz do inverno, Richard disse uma frase simples com voz firme. Transfira $1 milhão para a conta de Eli Thomas. Imediatamente, um dos conselheiros levantou uma sobrancelha. Senhor, o rapaz, ele já foi embora. Ele saiu da propriedade ontem à noite, a pé. Ninguém o viu passar pelos portões. Ele desapareceu. Richard ficou em silêncio por um momento. Então, lentamente estendeu uma folha de papel dobrada. Era uma carta escrita à mão, encontrado caído na lareira. O que lhe foi dado não tem preço. Use-o bem. Sem exigências. Sem mais palavras. Apenas um lembrete mais uma vez de que isso nunca foi sobre dinheiro. Nos dias seguintes começaram a circular rumores nos círculos empresariais. Richard Argrove, o empresário durão, vendeu suas ações em suas próprias empresas primeiro. Aqueles relacionados a laboratórios privados, depois a clínicas de luxo. Ele recusou ligações de investidores, ignorou mensagens de acionistas e renunciou ao cargo no conselho de administração da Argrove Biotech. Ele tomou uma decisão irreversível. Richard reuniu o restante de sua fortuna e anunciou a criação da Fundação Argrove, uma organização independente dedicada à medicina humanitária. Seu primeiro ato foi recomprar vários hospitais públicos fechados nas áreas rurais de Vermont, Virgínia e Missouri. Ele financiou a reconstrução, equipou serviços de emergência e contratou funcionários pagando salários decentes, com uma proibição formal de recusar um paciente por razões financeiras. Ele também lançou uma campanha de apoio a tratamentos alternativos, especialmente para doenças raras, e financiou pesquisadores independentes, muitas vezes rejeitados pelos canais tradicionais. Ricardo nomeado James, seu fiel assistente no posto de diretor-geral da fundação longe de uma simples função administrativa. James se tornou a memória viva da transformação de Richard e o garante de seu novo caminho. Você me serviu lealmente quando eu era um tirano, disse-lhe Ricardo um dia. Agora me ajude a me tornar outra coisa. E James, com lágrimas nos olhos, aceitou sem hesitar. Todos os meses, Richard visitava um dos hospitais que ele ajudou a abrir. Às vezes em pé, apoiado em uma bengala. Às vezes em uma cadeira de rodas, dependendo da dor do dia. Mas sempre presente, vestido sobriamente, falando pouco, mas olhando cada paciente nos olhos. Ele nunca usou seu nome com destaque, mas alguns o reconheceram. E as crianças doentes que ele ouvia sem nunca interromper, o chamavam o cavalheiro com o olhar triste e gentil. Aos poucos, Richard deixou de ser uma figura fria nas capas de revistas de negócios. Tornou-se um nome pronunciado com tanta naturalidade por milhares de famílias. Gratidão. Não pelo seu dinheiro, mas pelo que ele escolheu fazer com ele. Faculdades de medicina levavam seu nome.
Jovens médicos inspirados por sua história juntaram-se à sua fundação em vez de seguir a carreira privada. Pessoas que ele nunca tinha conhecido deixaram cartas na entrada de sua propriedade, contando como seus filhos, suas mães e seus irmãos haviam recebido cuidados que consideravam impossíveis. Em um auditório de Boston, em uma conferência sobre o futuro da medicina ética, um jornalista lhe fez a pergunta que todos evitavam há muito tempo: "Você ainda acredita nisso? Que esse jovem te curou magicamente?" Um murmúrio percorreu a sala. Todos os olhares se voltaram para ele. Richard permaneceu pensativo por um momento, então esboçou um sorriso suave, quase imperceptível. Não foi um milagre. Ele olhou para as mãos. E foi uma segunda chance. Ele olhou para a multidão. E todos os dias eu luto para ser digna disso.